Oração preparatória. Eterno Pai, Senhor meu, que por mãos da sempre Virgem Maria recebestes a mais inestimável oferta em vosso Filho Santíssimo, eu, miserável pecador, mas confiado em vossa suma bondade, vos ofereço também humildemente, e com ele minha alma, meu corpo, por mãos da mesma Senhora, para tudo que for do vosso santo serviço. Desejava, Senhor, fazer-vos esta oblação com tão fervoroso espírito, como foi aquele que vosso Filho e a Virgem Mãe vos fizeram no templo. E já eles vos ofereciam uma coisa para o sacrifício pelo pecado e outra para o holocausto. Para o primeiro, vos ofereço pelos meus pecados e vosso mesmo Cordeiro que os tira do mundo. E para o segundo, o meu coração, a fim de que seja holocausto do vosso amor. Dai-me grande desejo de cumprir a vossa lei, para que, guardando-a e antepondo-a ao meu próprio crédito à imitação desta Senhora, consiga assim a ser verdadeiro imitador seu e servo vosso. Salmista, o zelo da tua casa me consome. Este cuidado, este zelo, se pode ver no esplendor da recente restauração, acompanhada por ele nos pequenos detalhes. Esplendor que faz referência ao seu amor e serviço pastoral junto à Igreja Pedras Vivas, membros do corpo místico de Cristo, verdadeiro tesouro da Santa Igreja. Ao lembrar dos últimos fatídicos tempos, não podemos deixar de considerar a segunda parte do mesmo versículo do Salmo apenas citado. O Salmo 69, no versículo 10b, nos diz: os insultos dos que te ultrajam, Senhor, caíram sobre mim. Quando fazemos memória das atitudes vândalas sofridas pelos templos católicos santamarenses, provando de ultrajar o esplendor não da beleza física, mas ultrajar a importância espiritual, cultural, social e histórica da presença da Igreja nestas terras morenas. Através dessa presença, o Evangelho vem sendo proclamado e abraçado por muitas gerações que não ultrajam a beleza do nosso Deus, mas por ela são atraídas e que nela encontram o sentido de optar pela verdade, pela justiça e pela retidão. Os ultrajes contra a Igreja Templo, Igreja Povo de Deus, Igreja sinal e esplendor da ação divina na história, são trajes voltados e aplicados ao próprio Senhor Jesus, que já nos assevera: quem vos rejeita, me rejeita. Ou ainda quando diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Coragem, Padre Mário. Coragem, Padre zeloso, pois o termômetro que atesta que estamos no caminho de Jesus não são os aplausos, as glórias terrenas, as honrarias, mas a cruz e a perseguição. Agradeço de antemão imensamente o convite para participar desse histórico novenário. Sim, histórico, especial, porque marca o retorno das atividades religiosas na casa
de nossa amadíssima Mãe. Com certeza, a minha presença e minhas palavras não acrescentarão em nada ao esplendor dessa festa tão luminosa por si mesma e tão esperada pelo coração dos verdadeiros fiéis. Oportunidade de estarmos unidos ao redor do santo altar, na escuta da palavra de Deus e aos pés da Virgem da Purificação, como filhos próximos de sua mãe, para dela aprender as lições mais essenciais que ajudam e orientam, como ela, a fazerem tudo à vontade de Deus. Quando assim reunidos, nesse espírito místico, fazemos a experiência da elevação de nossas baixezas e dos impulsos que nos puxam para a desobediência dos preceitos do Senhor. Damos-nos conta de que aqui, este lugar físico, se torna lugar teológico e podemos representar esta experiência com o versículo que serve como tema central dessa festa de 2020. Esta é a casa de Deus, é aqui a porta do céu. É casa de Deus porque aqui se reúnem os verdadeiros filhos amados. É a porta do céu porque através dos sinais sacramentais, arquitetônicos e artísticos, sob a inspiração do Espírito Santo, antecipamos a visão beatífica, permitimos que o céu desça sobre nós e nos eleve à glória de nosso Deus, mesmo que ainda com os pés sobre a terra, somos resgatados de nossas tempestades e antegozamos a visão beatífica que nos aguarda plenamente no céu, diante do trono do Cordeiro. O subtema dessa noite relaciona as virtudes de Nossa Senhora à missão da plena realização da Igreja, a saber, Maria é a figura da Igreja plenamente realizada. Percorreremos este caminho tomando das Santas Escrituras algumas citações que se referem à Virgem de Nazaré e relacionaremos com a vida da nossa Igreja. O primeiro passo é a do anúncio do anjo Gabriel, que apresenta à jovem Maria a mensagem de Deus em Lucas 1, versículos 26 a 38. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Como Maria, a Igreja é convidada a sempre se entusiasmar com a alegria que vem do Senhor, que não se confunde com as alegrias momentâneas que se pode experimentar aqui ou acolá, mas a experimentar a alegria que sustenta e dá coragem diante dos desafios que a missão apresenta. A Igreja só se realiza plenamente quando se deixa contagiar da alegria que vem da atitude de acolher o Senhor que é consigo, acolher ao Senhor e a sua vontade, livra a Igreja da servidão a outros senhores, da servidão às instâncias e atitudes mundanas de fora e de dentro de seu seio, impulsiona a Igreja a caminhar com coragem, tendo o olhar fixo em Jesus, sem se deixar iludir pelos brilhos artificiais do poder, do egoísmo, do status e de tudo que provém do coração que não se alegra
com a obediência e com a presença de seu Senhor, que nos diz: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Já nos versículos 31 e 32 encontramos: eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. A igreja, para ser plenamente realizada, precisa em seu seio gerar Cristo para o mundo. Gera Cristo através dos seus sacramentos, particularmente através da Santíssima Eucaristia, corpo e sangue do Senhor. Dá a luz ao Filho de Deus quando se posiciona contra as forças contrárias ao projeto de Deus de vida e salvação para a humanidade, exercendo a dimensão profética de denunciar a injustiça, a corrupção, a segregação e as coisas que ferem a dignidade de filhos e filhas de Deus dentro e fora da igreja. Gera Cristo quando, junto aos mais necessitados, através de sua ação pastoral, assiste como Cristo bom pastor, dando a vida às suas ovelhas, principalmente as que julgamos perdidas. Dá oportunidade para que, através de seus braços, Cristo possa atuar hoje nesse mundo tão necessitado de salvação e, portanto, de seu Salvador. Como se fará isso? Se não conheço homem algum, esse é o versículo 34, quando Maria, na esfera humana, não percebe a possibilidade de tal acontecimento, o de gerar sem a participação do homem. Uma igreja que se limita apenas pelas possibilidades e capacidades humanas, não pode se realizar plenamente. Infeliz do homem que confia noutro homem. A igreja que quer se realizar plenamente se assessora das capacidades humanas, mas precisa confiar plenamente na assistência do Espírito Santo, que, segundo as palavras do anjo ditas a Maria, que virá sobre ti e te cobrirá com sua sombra. A igreja, para se realizar plenamente, precisa se deixar conduzir pelo Espírito Santo e não pelos outros espíritos que querem tomar o lugar de Deus na vida e na história da humanidade. Uma igreja que não se deixa conduzir pela brisa suave do Espírito de Deus é uma igreja desorientada, esvaziada de significado e, portanto, nunca realizada. No versículo 38, a Virgem diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando se diz serva, reconhece em primeiro lugar a soberania do seu Senhor e coloca em segundo plano a própria vontade. O verdadeiro servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor, seu soberano. A realização plena da igreja não pode excluir a dimensão do serviço ao Senhor. Serve-se ao Senhor, principalmente nas pessoas dos filhos de Deus. Serviço que, quando motivado pela expectativa da implantação do reino de Deus, do reconhecimento das graças dadas abundantemente, não se conduz pelo peso, pelo sofrimento, pela obrigação, mas se torna ato de louvor e de gratidão pelos feitos já
realizados pelo Senhor. Uma igreja serva coloca-se aos pés do Senhor, porque sabe que nele se encontra a melhor parte. Realiza-se plenamente quando assume o serviço e, depois de ter feito tudo o que deveria fazer, se reconhece serva inútil, serva desnecessária. Pois apesar de contar com a nossa contribuição, Deus continua sendo Deus e não se deixa limitar pelas nossas fraquezas nem pelas nossas misérias. Deus realiza seu projeto independentemente de nossa contribuição. Uma igreja serva é aquela que, antes de escutar documentos, decretos, cânones e escritos humanos, mesmo que inspirados na palavra, escuta em primeiro lugar a palavra viva, a voz do seu Senhor, para que seja realizada plenamente. Tantas, meus irmãos e minhas irmãs, são as outras citações que fazem referência à missão da Virgem Maria. A visita à casa de Zacarias, quando comunica o Espírito Santo a Isabel e proclama o seu Magnífica. A apresentação de seu filho apenas nascido aos pastores e aos magos, a apresentação do menino Jesus ao templo, a participação da vida e do culto de seu povo, quando vai participar das festas maiores em Jerusalém, quando cuida e acompanha o seu filho no anúncio do reino de Deus, quando contempla de pé seu filho na cruz para nos salvar, quando permanece orante junto aos apóstolos na expectativa da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, dentre outros que nos ajudariam a aprofundar à sua luz o mistério da plena realização da igreja. Portanto, contemplemos ainda 2 passos que se destacam já na direção da conclusão. Uma narra a ocasião em que Maria e os irmãos de Jesus, segundo os evangelistas Mateus, capítulo 12, Marcos, capítulo 3 e Lucas, capítulo 8, nos diz: sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Este versículo nos apresenta Jesus mostrando um dos caminhos da plena realização da igreja: o de ser uma comunidade de escutadores e praticantes de sua palavra, constituindo uma comunidade de discípulos autênticos e não de discípulos de fachada. Na sua plena realização, a igreja não pode deixar de ser uma comunidade da escuta e da pronta execução do que se escutou. Ainda desse passo, aprendemos que Jesus toma o exemplo de sua mãe e de seus irmãos e o apresenta para que a igreja se reconheça como verdadeira família de Deus. Uma comunidade de irmãos que não é mais formada pelos laços do querer humano, mas comunidade de irmãos que se torna uma família espiritual, conquistada por si para ser um povo disposto e obediente à palavra de Deus. A igreja só poderá se realizar plenamente se na escuta e na obediência da mensagem do Mestre vai se constituindo, segundo os sinais dos tempos,
família de Jesus. Por outro lado, uma igreja só poderá ser plenamente realizada se comprometer com o projeto de Jesus, não estando fora, mas dentro do projeto de Deus. Outro passo que não poderíamos deixar de considerar, meditando nessa noite, é a narrativa bem conhecida nossa, a das bodas de Caná. João, capítulo 2. Quem não conhece essa passagem, levanta a mão. João, capítulo 2. Todos conhecem, né? Milagre, transformação. Do vinho em água, da água em vinho. Da água em vinho. Muito bem. É bem conhecida, não? Pelo menos nos casamentos coringa. Naquela ocasião conflitante para os anfitriões, Maria toma o controle da situação. Depois vão dizer que mulher é sexo frágil. Não é. Toma o controle da situação. Não é à toa que a Escritura diz que a mulher é a comeira da casa. Confiando em seu filho e antecipando sua manifestação pública, segundo a teologia de João Evangelista. Ela sabe que tudo provém de seu filho, por isso diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Não quer nada para si, simplesmente apresenta seu filho e aquilo que ele disser como única possibilidade para que o milagre da transformação aconteça. Em muitos momentos da nossa história eclesial, da história da igreja, passada remota e passada recente, o milagre da verdadeira transformação deixou de acontecer, porque infelizmente os discípulos, os servos e servas, deixaram de fazer tudo que o mestre diz. Aquilo que é humano tomou proporções tão grandes, que o rosto e a mensagem do Filho de Deus foram esquecidas e tudo foi atropelado. Sem mim, nada podeis fazer. Uma igreja em todas as causas, sejam elas de ordem espiritual, social, cultural, política e tantas outras, só poderá ser realizada plenamente se não desejar roubar o lugar do Filho de Deus que lhe é devido, amado, adorado e servido acima de qualquer outro nome. Uma igreja plenamente realizada apresenta nesse mundo, em primeiro lugar, não doutrinas, teses, mas apresenta o rosto do Filho de Deus vivo, em tudo aquilo que é, em tudo aquilo que faz e diz aos seus filhos e filhas, como disse a Virgem de Nazaré: fazei tudo o que ele vos disser, e assim, com certeza, a nossa água insossa se transformará no vinho melhor que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Estejamos, irmãos e irmãs, com os ouvidos e o coração abertos, contemplando aquela que em tudo fez a vontade do Pai, buscando a plena realização do projeto de Deus em sua igreja, em favor do mundo, a fim de que aonde quer
que a igreja esteja presente possa favorecer que as diversas experiências comunitário-eclesiais sejam de encontro do povo com o nosso Deus. Seja um verdadeiro encontro através da igreja, sacramento da salvação, entre a humanidade necessitada de salvação e o projeto de Deus que quer salvar a todos, a fim de que, ao ver nosso sinal, nossa presença, nosso testemunho, nossa atuação, a humanidade sofrida possa dizer: esta é a casa de Deus, é aqui entre nós a porta do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.